IBGE mostrou que a renda média do brasileiro aumentou, mas o abismo entre ricos e pobres ainda é grande. O governo fez reunião de emergência para tentar desarticular pautas-bomba que ameaçam destruir o orçamento neste ano. Prefeitura de Resplendor, em Minas Gerais, lançou moeda própria para aumentar o movimento da economia e melhorar a vida das pessoas. Anvisa manteve a proibição da venda dos cigarros eletrônicos no Brasil. Julgamento da permissão para bloquear redes sociais como WhatsApp passou para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Ataque e resposta de Israel ao Irã foi moderado e amenizou o clima na região. Homem colocou fogo nele mesmo na frente do tribunal em Nova York, onde está sendo julgado o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E para quem precisa de primeiros socorros, o Corpo de Bombeiros de São Paulo abriu um curso online com dicas para as pessoas do Brasil inteiro. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula fez uma reunião de emergência com ministros para discutir a relação do Executivo com o Legislativo depois de desgastes com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O governo está preocupado com a possibilidade de serem aprovadas pautas-bomba que poderão minar o orçamento deste ano. A chamada reunião de emergência, dada ao momento de tensão entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, contou com a presença dos principais auxiliares do presidente Lula, inclusive do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com quem Lira está em rota de colisão. A reunião também serviu para Lula definir com os ministros como vai receber Lira, que pediu uma agenda com ele via Rui Costa, ministro da Casa Civil. Outra preocupação de Lula é com a pauta econômica e com projetos que ampliam despesas, como a PEC do quinquênio, que estabelece bônus para integrantes de tribunais e de outras carreiras. A proposta já passou pela CCJ do Senado e agora aguarda a análise do plenário. Lula também está preocupado com os vetos da Lei Orçamentária Anual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do PL das saidinhas, que serão analisados na próxima semana pelo Congresso. Não me parece muito adequado o Congresso sinalizar uma matéria para o topo da carreira do funcionalismo público, enquanto não tem uma proposta para todos os servidores. Então, o governo, nós estamos num momento sensível das contas públicas. Acho que todos devem estar acompanhando detalhadamente. O governo tem feito um esforço fiscal em diferentes áreas. Me parece que não é adequado. É um impacto que, segundo alguns, vai de 1,8 bi e, segundo outros, pode ir até 5 bilhões. Nos bastidores, o presidente da Câmara tem sinalizado a aliados que poderia votar projetos que contrariam o governo. Um deles seria um requerimento de urgência que susta um decreto que regulamenta a Lei de Igualdade Salarial, sancionada por Lula no ano passado. Além disso, a instalação de CPIs, comissões parlamentares de inquérito, que resvalam no Planalto. Lira, no entanto, ainda não deu andamento a essas medidas. A situação deve ser entendida um pouco no contexto da sucessão, pela presidência da Câmara, em que Lira pretende fazer seu sucessor e o governo, de alguma forma, avalia opções. Pode ser até apoiar o candidato Lira, pode ser ter alguma outra alternativa. O presidente Lula esteve hoje reunido com seus ministros e decidiu abrir o diálogo com o presidente Pacheco do Senado e com o presidente Lira da Câmara. É a partir do diálogo, logicamente, que a situação pode ser distendida, é isso aí que tende a acontecer. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também entrou em campo para articular com o Congresso. Haddad, que já chegou a pedir um pacto com o Legislativo e Judiciário para ajustar as contas públicas, pode ser peça central para evitar a aprovação de pautas que impactariam só neste ano 80 bilhões de reais aos cofres públicos. E diante da natural dificuldade para acertar as contas públicas, mais uma cidade brasileira decidiu adotar a sua própria estratégia e criar uma moeda que é parceira do real. Em vários locais tem dado certo.
A cidadezinha mineira Resplendor, com cerca de 17 mil habitantes, a partir deste mês contará com a moeda local, a ubérrima. Apesar de parecer novidade, o uso de moedas públicas locais e sociais já acontecem em diversos estados do país. Em alguns bairros de baixa renda de Maricá, circula uma moeda própria. Ela se chama Mumbuca, uma homenagem ao nome do rio que corta vários bairros da cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro. No Morro de São Benedito, em Vitória, no Espírito Santo, o dinheiro alternativo chama-se BEM e é aceito no comércio das 8 comunidades que formam o território onde moram 31 mil pessoas. Além de Mumbuca e o do BEM, as moedas desse tipo ganharam nomes variados pelo Brasil afora. Bônus, Cajueiro, Dendê, Ecosol, Gostoso, Italua, entre outros. Assim como todas essas, a ubérrima equivale proporcionalmente à moeda nacional. Mas por que ter uma moeda local se o valor é o mesmo do real? A resposta é simples. Além da identificação cultural da região, as notas são desenvolvidas com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento econômico local dos municípios mineiros, com incapacidade de reter riquezas. Já que a moeda não é aceita em outras cidades, o uso da ubérrima incentiva o consumo na cidade de Resplendor e aumenta o número de transações no próprio território. Para o programa desenvolvido pelo SEBRAE e implementado via lei municipal Passasse Segurança e Credibilidade, a Prefeitura depositou o equivalente a R$300 mil no Fundo Monetário Municipal para manter o lastro da moeda oficial do Brasil. Ao todo, foram quase 70 mil notas nos valores de 1, 5, 10 e 20 ubérrimas emitidas. O aceite não é obrigatório e os quase 50 comércios que aceitaram fazer parte do projeto têm um aviso na entrada indicando a nova forma de pagamento. Segundo o prefeito de Resplendor, Diogo Scarabelli, a prefeitura deve começar a pagar alguns benefícios sociais municipais, como cestas básicas em ubérrima. Ainda de acordo com ele, a intenção é que os comerciantes que aderirem à iniciativa ofereçam descontos, promoções e programas de fidelidade, como cashbacks, para incentivar a população a pagar com a nova moeda. O SEBRAE do estado de Minas Gerais quer ir além e, nos próximos meses, a cidade de Mato Verde, no norte do estado, também deve receber a própria moeda. As estradas federais brasileiras serão obrigadas a ter pelo menos um ponto de descanso para caminhoneiros. A determinação foi publicada hoje pelo Ministério dos Transportes. A medida estabelecida pela pasta é válida para concessões em vigor até o ano que vem e projetos de concessão de rodovias. As empresas responsáveis por cuidar das estradas terão até o 3º ano de contrato para construir os postos de paradas. As rodovias sob a administração do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte do Governo Federal vão avaliar a implantação dos postos de parada. Nestes casos, o tráfego e a segurança viária serão critérios de prioridade. Em um evento de inauguração de um desses postos em Santa Catarina, no quilômetro 220 da BR-101, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que pelo menos mais 40 postos desse tipo serão inaugurados em estradas de todo o Brasil. De acordo com o ministro, a medida tem como objetivo garantir condições adequadas de repouso para caminhoneiros, segurança nas estradas e reduzir os acidentes. Todos esses postos deverão contar com estacionamento com capacidade de 43 veículos, copa e refeitório, sala de descanso, sanitários e vestiário com chuveiro. No caso das rodovias sob concessão privada, esses pontos deverão ser estabelecidos de acordo com a empresa responsável pela administração da rodovia. Nesses pontos, os locais de espera, repouso e descanso deverão ser cercados com controle de acesso e permanência. Neste momento, o Brasil possui 161 pontos de paradas de descanso certificados em 43 rodovias federais, que cruzam por 22 estados. A construção destes postos de descanso em rodovias federais administradas pela iniciativa privada já haviam sido previstos na Lei do Caminhoneiro, sancionada em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff. O uso do cinto de segurança é fundamental para evitar ferimentos graves em casos de acidente. Os passageiros de ônibus intermunicipal e interestadual devem usar o equipamento para a segurança de todos que viajam no veículo. Viagens de ônibus com ou sem cinto? Como você costuma fazer os seus percursos? Evita muitos acidentes, né?
e é uma viagem tranquila. Apesar de todos saberem dos riscos à vida que a falta de utilização do dispositivo de segurança pode gerar em caso de acidentes, nem todos adotam a prática. Uns usam, outros não, né? Você, no caso aí, como é que é a sua relação com essa questão do cinto de segurança? Costuma usar? Não. Mas é o que fica incomodada? É, isso. Mas sabe que é importante, né? É, com certeza. Costuma utilizar o cinto de segurança ou não? Não. Bem raro eu uso. Em torno de 30% das vezes que eu uso. Mas o que acontece? Fica incomodado? Eu acho que é mais falta de costume, não é nem incomodado, não. De acordo com o superintendente de fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o equipamento tem sido negligenciado por uma grande parcela da população. Nos ônibus, a gente ainda percebe que o passageiro, por questão de comodidade, né, ele solta o cinto, só que quando você se depara com um acidente, com um sinistro de ônibus, em que todos os passageiros estão usando o cinto, na maior das vezes a fatalidade ali ela não acontece, não tem morte de passageiro. Agora, quando você tem um tombamento de um veículo, que ele se arrasta na rodovia, como aconteceu há pouco e tem acontecido quase que diariamente, você tem inúmeras mortes ali, 5, 7, 9, 15 fatalidades, e essa fatalidade a gente sabe, né, conhece tecnicamente a causa, a ausência do uso do cinto, né, dentro do ônibus. Segundo Felipe, é essencial que as empresas sigam as regras e cabe ao motorista orientar sempre o passageiro. O apelo que a gente faz aos motoristas é que eles também sigam a legislação da ANTT e façam as apresentações de segurança. E aqui eu adiciono um detalhe: a apresentação de segurança é a cada parada, né? Então não é só no início da viagem do motorista. A gente sabe que muitas vezes as pessoas estão dormindo, mas se a gente comparar com um avião, no avião, a cada embarque você tem todo o procedimento de segurança novamente. E isso também é obrigatório nos ônibus e a gente espera que todo mundo siga. Lógico, se o motorista não fizer a apresentação e a fiscalização estiver presente ou tiver uma reclamação do passageiro, a fiscalização tomará as medidas cabíveis aí, multa, orientação da empresa. Sindolfo e Deusuito possuem uma empresa de ônibus de turismo há 20 anos. Durante todo esse período, os sócios têm buscado andar dentro das normas e orientam sempre os passageiros na hora da viagem. Nossos motoristas são treinados, né? A gente tem toda a regulamentação junto à NTT, junto à Gerba, junto à Cadastur, e automaticamente, para eles nos regulamentar, a gente precisa ter parâmetros, né? Nossos veículos precisam estar com a manutenção em dia, precisa estar com o Inmetro em dia. O Inmetro é a principal responsável pela questão de verificação de pneus, de parte elétrica e principalmente da questão do cinto de segurança, né? Ivanete, Hilda, Laura e Tereza utilizam o cinto de segurança durante toda a viagem. Eu viajo de 15 em 15 para Vitória, quando eu entro no ônibus, a primeira coisa eu coloco é o cinto. Sem o cinto não dá, porque é mais seguro o cinto, né? Mesmo que dá aquela incomodada de vez em quando, mas tem que ter. Quer dizer, como tem que ter o cinto. Mesmo que às vezes dá aquele incômodo, mas usa, né? Incomoda, porque geralmente quando a gente faz viagem longa, a gente costuma dormir, então o cinto sempre incomodando ali, mas é importante usar. Então, eu particularmente sempre uso. Na hora que entrou no ônibus, aí já coloca. Antes mesmo do motorista falar. Eu já coloco. Há quem até busca, mas nem sempre consegue utilizar o equipamento de segurança. De acordo com o Felipe Ricardo, casos como esse podem ser denunciados. O maior fiscal do serviço é o próprio passageiro, é o cliente, né? Seja para reclamar, seja para elogiar, seja para verificar se um farol está queimado, se tem alguma coisa errada. Então a NTT ela possui uma ouvidoria, um WhatsApp, existem vários meios, até e-mail mesmo, para fazer a reclamação. E a gente tem também um link na página da NTT que você pode jogar a placa e verificar se aquele veículo está cadastrado na NTT, se ele possui o seguro de responsabilidade civil e se ele possui o certificado de segurança veicular. Então, todos os ônibus são vistoriados pelo menos uma vez por ano, né, em entidades cadastradas no Inmetro, mas tudo isso precisa, né, que o passageiro ele sente na sua poltrona, ele puxe o cinto e faça uso e ajuste o cinto também, ele não pode estar frouxo para que aquele equipamento ele funcione da forma devida, que é salvar a vida quando houver necessidade.
E veja a seguir, julgamento da permissão para bloquear redes sociais como WhatsApp passou para o plenário do Supremo Tribunal Federal. E ainda, a IBGE mostrou que a renda média do brasileiro aumentou, mas o abismo entre ricos e pobres ainda é grande. A renda média do brasileiro aumentou mais de 10% no ano passado, para R$ 1.848 por pessoa, o valor mais alto em 12 anos. Mas os números divulgados hoje pelo IBGE também mostraram que a desigualdade social no país ainda é muito grande. Em relação a 2022, a renda média domiciliar per capita teve alta de 11,5%. O recorde anterior da série havia sido alcançado em 2019, quando a renda chegou a R$ 1.744, antes da pandemia de Covid-19. O levantamento vai além do mercado de trabalho e também traz informações de recursos obtidos pela população por meio de iniciativas como aposentadorias, pensões, programas sociais e aluguel. Os analistas da pesquisa informaram que um dos fatores por trás do recorde da renda per capita foi o aquecimento do mercado de trabalho, com mais pessoas ocupadas e aumento de salários. Outras fontes também contribuíram para o avanço do indicador, como, por exemplo, os programas sociais, tendo Bolsa Família como o principal. E por falar nesse programa, o número de casas que recebem o auxílio governamental também subiu e atingiu um número nunca antes visto. Atualmente, o Bolsa Família está em 19% das residências brasileiras, ou seja, quase 1 em cada 5 lares. Outro dado que chamou a atenção na pesquisa é que a renda dos 5% mais pobres do Brasil subiu 38,5%. Contudo, ainda é de apenas R$ 126 por mês. Enquanto isso, no outro extremo da distribuição, a renda média mensal por pessoa aumentou 13,2% para a camada 1% mais rica. Atualmente, a média da renda da parcela mais rica foi para quase R$ 21 mil por mês. Em uma comparação simples, o grupo dos 1% mais ricos do Brasil tem um rendimento médio mensal quase 40 vezes maior que os 40% com os menores rendimentos. E expandindo um pouco o grupo de rendimentos mais altos e olhando para os 10% da população com os maiores rendimentos, o rendimento médio mensal foi de R$ 7.580 em 2023, uma alta de 12,4%. Esse valor é 14,4 vezes maior que os 40% mais pobres. Com a análise de todos esses dados, foi possível perceber também que a desigualdade da renda medida pelo índice Gini permaneceu em 2023 no menor nível da série histórica. O indicador ficou em 0,518 no ano passado. Assim, repetiu o patamar mínimo da série, que já havia sido registrado em 2022. O Gini reflete a concentração de renda, variando de 0, igualdade máxima, a 1, desigualdade máxima. Quanto menor o resultado, mais baixa é a disparidade entre os extremos da população. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores continuam atentos à perspectiva de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos, a piora da percepção de risco fiscal no Brasil e a cautela com o conflito no Oriente Médio. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,96%, cotado em R$ 5,19 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,75% aos 125.124 pontos. O governo apresentou hoje uma nova proposta para os professores do ensino superior e os técnico-administrativos em educação. Ofereceu 9% a partir de janeiro do ano que vem e mais 13,5% em maio de 2026.
Para este ano, ficou mantida a oferta de reajuste nos benefícios, como vale transporte ou refeição. Eles não aceitaram e ficaram de negociar melhor na próxima semana. Ao menos 48 universidades, 71 institutos federais e um campus do Colégio Pedro II estão em greve desde a semana passada. O Ministério Público de São Paulo pediu esclarecimentos ao governo do estado de São Paulo sobre o uso do ChatGPT para produzir aulas para 3,5 milhões de alunos do ensino fundamental do ensino médio. Também quer saber detalhes da tecnologia que será empregada, como material será feito, a finalidade, o custo e quem ou foi ou será contratado. Quando confirmou que as aulas com inteligência artificial serão implantadas, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, garantiu que isso não significará a retirada dos professores da sala de aula, mas o Ministério Público quer mais detalhes. O julgamento sobre a permissão para o bloqueio de redes sociais como o WhatsApp passou para o plenário virtual. Uma das discussões que é de longa data. Na prática, os ministros lá do STF estão analisando uma liminar que foi concedida em 2016 pelo então ministro lá da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski, que atualmente é o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, justamente por conta de uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro contra o aplicativo de mensagens WhatsApp. E a Justiça Carioca tomou essa decisão com base em uma ação apresentada pelo Partido Cidadania. E aí apenas voltou a funcionar aqui no Brasil, então, as pessoas só conseguiram enviar mensagem novamente utilizando esse aplicativo justamente por conta dessa liminar concedida pelo então ministro lá da Suprema Corte. Que é importante ressaltar que até então, na verdade, esse julgamento ele estava ocorrendo no plenário virtual, mas aí houve um pedido então do ministro Flávio Dino justamente para transferir essa discussão para o plenário físico. Agora depende então do presidente lá da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, colocar na pauta então quando será votado, ou seja, uma data para a votação no plenário físico. Essa discussão é importante destacar também que não é referente ao mérito, porque eles começaram a discutir o mérito dessa liminar de Ricardo Lewandowski lá em 2020, por conta de uma ação que foi encaminhada, inclusive, pelo PL, que tinha o mesmo objetivo em comum. Só que aí foi suspensa, então, o julgamento por conta de um pedido do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes devolveu, então, depois dessa vista em 2023, mas até então não há previsão de quando o mérito vai ser analisado novamente. Agora, na prática, então, o que vão definir ali os ministros, né? Podem definir o seguinte: se a Justiça pode ou não aí bloquear um aplicativo de mensagens, como no caso do próprio WhatsApp, como também o Telegram, a ver qual vai ser essa decisão. A Petz e a Cobasi, empresas líderes em vendas no mercado de produtos para animais de estimação, anunciaram uma fusão dos negócios. Juntas criaram uma gigante do setor com quase 7 bilhões de reais em faturamento e uma rede de 483 lojas. A operação, que envolve troca de ações, ainda terá que ser aprovada pelos órgãos reguladores. O acordo também prevê a distribuição de 450 milhões de reais para os acionistas da companhia. O Brasil bateu recorde em março, com 28% a mais de turistas. E segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, o país tem potencial para crescer ainda mais nesta área. Foram mais de 740 mil visitantes de outros países, representando um aumento de 1,6% em relação ao recorde anterior, registrado em 2018, antes da pandemia, quando o país recebeu 728 mil estrangeiros. Na comparação ao mês de março do ano passado, o crescimento foi de 28,8%, um total de 577 mil visitantes de outros países. No acumulado do primeiro trimestre de 2024, o Brasil registrou o segundo melhor resultado da série histórica. Com mais de 2,5 milhões de entradas de turistas internacionais de janeiro a março, um crescimento de 9,8% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o país recebeu 2,3 milhões turistas. O levantamento é da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal. Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o indicador é positivo para o turismo internacional e reconhece o Brasil como um destino com potencial.
Começou hoje em São Paulo mais uma edição do Restaurante Week, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Esta edição do São Paulo Restaurante Week conta com a participação de mais de 160 restaurantes da capital e de outras cidades da grande São Paulo. E aí, como é que funciona? São oferecidos menus completos a preços fixos, com entrada, prato principal e sobremesa. Mas os valores variam de acordo com o menu escolhido e o horário. Só que tem um limite, olha só. A tabela vai de R$ 54,90 até R$ 149. Esse é o valor máximo. E entre os estabelecimentos participantes, tem pratos dos mais variados. Da tradicional comida brasileira, a cozinha italiana, francesa, japonesa, argentina, contemporânea, mediterrânea e por aí vai. Este ano, o evento chega com o tema Revolução Vegetariana. A ideia é que todos os restaurantes ofereçam opções de pratos vegetarianos em seus menus. Portanto, entre uma infinidade de sabores, tem opções para todos os gostos e bolsos. Bem, para quem ainda não conhece, o Festival Brasil Restaurante Week está presente em mais de 20 cidades brasileiras. Ele é um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo e tem como objetivo criar oportunidades e acesso à boa gastronomia. Aqui em São Paulo, o evento vai até o dia 19 de maio. Portanto, é um mês inteiro de festival para que o maior número de pessoas possa viver essa experiência única de pratos irresistíveis e menus especiais. A expectativa da organização do evento é impactar mais de 200 mil pessoas na capital e grande São Paulo. Para conferir a lista completa de restaurantes participantes, acesse este site que aparece na tela, restauranteweek.com.br. E veja a seguir: ataque e resposta de Israel ao Irã foi moderado e amenizou o clima na região. E ainda, um homem colocou fogo nele mesmo na frente do tribunal em Nova York, onde está sendo julgado o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente Lula compareceu a uma cerimônia realizada em Brasília em homenagem ao Dia do Exército. Durante o evento, o general Tomás Paiva reafirmou o compromisso das Forças Armadas em defender os mais caros ideais democráticos. O evento, organizado para comemorar os 376 anos do Exército, aconteceu na manhã desta sexta-feira em Brasília. Em sua fala, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, fez questão de valorizar a democracia brasileira. Ao completar 376 anos de glórias, a Força Terrestre reafirma o eterno compromisso com a nação brasileira em defesa da pátria e dos mais caros ideais democráticos, mesmo com o sacrifício da própria vida. Integramos uma instituição de Estado alicerçada na hierarquia e na disciplina, que se mantém coesa pelo culto a valores imutáveis. A declaração do militar acontece no momento em que diversos militares são alvos de investigações e processos em razão dos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Desde que assumiu o Exército no ano passado, Paiva mantém uma postura pacificadora e possui um discurso de respeito ao resultado das eleições e de saída dos militares da política. Além de defender a democracia, o general também defendeu a previsibilidade orçamentária, que, de acordo com ele, fortalece os projetos da base industrial de defesa do país e aumenta em um mundo onde os conflitos bélicos são uma realidade. Neste momento, o Brasil não possui participação direta em nenhum conflito armado. Porém, nesta semana, o ministro da Defesa, José Múcio, reforçou na Câmara dos Deputados o pedido de reforço no orçamento das Forças Armadas. Vale ressaltar que no mês de março, o governo federal bloqueou quase 3 bilhões de reais em recursos para adequar o orçamento à regra fiscal.
Na ocasião, o Ministério da Defesa teve 446 bilhões de reais bloqueados, dinheiro retido para cumprir os limites de gastos do arcabouço fiscal. Hoje também é Dia Nacional dos Povos Indígenas, cidadãos que têm motivos de sobra para continuar lutando pela terra, pela cultura e também para manter preservados os idiomas, que são muitos. Os dados divulgados pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas apontam que, além do português falado no Brasil, outras 274 línguas são faladas no país por 305 etnias indígenas. Entretanto, mesmo com a diversidade, existe a preocupação com a possibilidade dessas línguas desaparecerem diante da influência da urbanização sobre os mais jovens. O início do processo de desaparecimento de idiomas maternos que foram extintos no passado surgiu com a intervenção de colonizadores que impuseram a língua Nhegatu a tribos de diversas etnias pela Amazônia, a fim de controlar, catequizar e padronizar os povos. Hoje, após anos de história, vivemos em uma sociedade onde povos indígenas e não indígenas convivem dentro do ambiente urbano, através do trabalho de universidades, entre diversas outras situações. Como forma de manter a identidade, a cultura de seus ancestrais vivos, foram criadas comunidades e projetos de resistência dos povos indígenas, formados e liderados por aqueles que vieram às capitais a fim de estudar e trabalhar. Iniciativas que estimulam não só o contato dos mais jovens com a cultura de seus antepassados, mas também ensinar para quem é de fora sobre a história e o estilo de vida atual desses povos. O ataque israelense ao Irã, que aconteceu nesta madrugada, não causou vítimas e nem provocou danos à população e não foram capazes de iniciar uma guerra entre os dois países. O ataque israelense teve como alvo uma base da Força Aérea do Irã, próxima à cidade de Isfahan, no centro do país. O local atingido fica próximo a instalações nucleares, o que pode ter sido uma mensagem de Israel sobre o alcance de seu poderio militar, mesmo Tel Aviv não tendo utilizado seus aviões ou mísseis balísticos. O regime iraniano disse que seus sistemas de defesa abateram 3 drones sobre uma base. Mesmo garantindo que reagiria a qualquer ofensiva de Israel, a postura do Irã agora deve ser mais pacífica, pois, de acordo com fontes, o país não irá atacar Israel novamente, e o ataque entre os dois países está encerrado. Nesta sexta-feira, diversos líderes mundiais reagiram aos ataques. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que é absolutamente necessário que a região permaneça estável e que todas as partes se abstenham de novas ações. Já o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, declarou que uma escalada significativa não é do interesse de ninguém, e o que todos querem é que a calma prevaleça em toda a região. Já o chanceler alemão, Olaf Scholz, afirmou que a desescalada continua a ser a ordem do dia no futuro próximo, e disse que todos os aliados trabalharão juntos nessa direção. Na tarde desta sexta-feira, as autoridades francesas prenderam um homem suspeito de entrar no consulado iraniano em Paris e alegar falsamente estar armado com um colete explosivo. Após o incidente, o homem se rendeu e com ele não foram encontradas armas ou bombas. A Procuradoria de Paris informou que o homem, nascido no Irã, já tinha sido condenado por atear fogo a pneus em frente à embaixada iraniana na capital francesa no ano passado. A polícia detalhou que o suspeito teria ameaçado uma ação violenta, mas em seguida saiu do local por vontade própria. O bairro onde fica o consulado foi fechado e a segurança foi reforçada nos arredores. Um homem colocou fogo em si mesmo no tribunal onde o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está sendo julgado. De acordo com a imprensa americana, o homem estava em frente ao tribunal em um espaço dedicado aos apoiadores de Trump quando jogou um líquido inflamável no próprio corpo. As pessoas que estavam em volta saíram correndo e ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. Donald Trump está sendo julgado por ter oferecido propina a uma atriz pornô e omitir os pagamentos durante a campanha presidencial de 2016. Segundo a acusação, os valores foram declarados como gastos de campanha. Trump é o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a ser julgado criminalmente. As maiores eleições do planeta começaram nesta sexta-feira. O país mais populoso do mundo abriu suas urnas para que quase 1 bilhão de indianos escolham os próximos legisladores em um pleito de 7 fases e duração de 6 semanas.
Para explicar como funcionará as eleições é bem simples. Os cerca de 969 milhões de eleitores estão votando para 543 assentos na Câmara Baixa do Parlamento, com mais 2 assentos nomeados pelo presidente do país. O partido com a maioria formará um governo e nomeará um dos candidatos vencedores como primeiro-ministro. A votação a nível nacional é considerada uma das mais importantes em décadas, já que o poderoso partido de direita Bharatiya Janata de Narendra Modi busca maioria absoluta em um mandato para alargar o seu desenvolvimento e as políticas nacionalistas hindus estabelecidas durante o seu governo, que já dura 10 anos. E essas políticas causaram um efeito positivo em sua candidatura, já que o primeiro-ministro nacionalista está como favorito nas pesquisas, além de ter uma grande popularidade. Seu mandato pelo partido BJP também se caracterizou por uma tentativa de alinhar a política do governo com a religião maioritária do país, o hinduísmo. Estas políticas transformaram a Índia econômica e culturalmente e, com isso, Modi tem uma opinião favorável de quase 80% da população. Já o bloco de oposição aposta em uma abordagem unificada para lutar contra o domínio do BJP ao longo da última década. A campanha do partido do Congresso promete liberdade do medo e proteger os valores democráticos, como a liberdade de expressão e de crença religiosa defendidas na Constituição. Israel autorizou nesta sexta-feira a entrada de mais de 270 caminhões com ajuda humanitária em Gaza. Na semana passada, o governo israelense disse que tinha começado a tomar medidas para aumentar o socorro à população em meio à pressão dos Estados Unidos. De acordo com um comunicado do coordenador de atividades governamentais nos territórios, divulgado nesta sexta-feira, afirma que um total de 276 caminhões com ajuda humanitária entraram na faixa de Gaza. O órgão militar israelense é o responsável por administrar e representar a política do Estado judaico em Gaza e na Cisjordânia. De acordo com o órgão, as autoridades israelenses inspecionaram os veículos antes de eles entrarem no enclave. Desde a semana passada, Israel afirma que vem tomando medidas importantes para aumentar a ajuda humanitária na faixa de Gaza, em meio à intensa pressão dos Estados Unidos. Entretanto, as autoridades humanitárias afirmaram que o progresso era lento e limitado para a gravidade da situação no enclave, onde crescem diariamente os alertas sobre a fome e a insalubridade enfrentadas pela população. O Hamas, organização terrorista islâmica que governa a faixa de Gaza, lançou em 7 de outubro de 2023 a maior ofensiva em anos contra Israel. Em resposta, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou guerra e logo depois Tel Aviv realizou bombardeios aéreos contra o território palestino. Milhares de pessoas já morreram em razão do conflito. As mulheres, crianças, adolescentes e idosos são os que mais sofrem com a guerra, que já dura mais de 6 meses. Um grupo de cientistas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro identificou através de um estudo uma nova espécie de dinossauro que viveu no recôncavo baiano. O trabalho dos pesquisadores, através de materiais que eram considerados perdidos, também descobriu que esses fósseis são dos primeiros dinossauros descobertos na América do Sul, que viveram por aqui há pelo menos 130 milhões de anos. A espécie do dinossauro encontrado foi batizado como Tietasaura derbiana. E veja a seguir, Anvisa manteve a proibição da venda dos cigarros eletrônicos no Brasil. E veja também, o Corpo de Bombeiros de São Paulo está dando um curso de primeiros socorros para as pessoas do Brasil inteiro. Os diretores da Anvisa decidiram por unanimidade, durante uma reunião realizada nesta sexta-feira, manter a proibição da comercialização no Brasil
dos cigarros eletrônicos, também conhecidos como vapes. Para embasar a discussão, a agência elaborou um relatório que avaliou o impacto no país da proibição nos últimos anos, além da situação em outros países em que a comercialização foi liberada. O documento faz considerações como o aumento do fumo entre os jovens, potencial de dependência, ausência de estudos sobre o dispositivo no longo prazo e também impactos na política de controle do tabaco. A indústria do tabaco e a dos cigarros eletrônicos também fizeram pontuações sobre o tema. A indústria dos cigarros eletrônicos defende a liberação sob os argumentos de redução de danos, já que as pessoas substituiriam os cigarros com tabaco pelo vape e aumento na arrecadação de impostos com a liberação do comércio. Esses dispositivos não podem ser vendidos no país desde 2009, mas são facilmente encontrados no comércio popular negro, ou no online. Fazer exercícios físicos é importante para a saúde em todas as idades. E um estudo realizado na Universidade de São Paulo sugeriu que adicionar séries aos exercícios de força ajuda a elevar a massa magra em idosos. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores da Escola de Educação Física e Esportes da USP selecionaram 85 voluntários com mais de 60 anos, de ambos os sexos clinicamente saudáveis. Ou seja, sem histórico de diabetes do tipo 1 ou doenças cardíacas, pressão arterial controlada, sem lesões ou doenças musculoesqueléticas e índice de massa corporal normal. Os voluntários se exercitaram durante 10 semanas com 2 treinos semanais em cadeiras extensoras de forma unilateral, movimentando apenas uma das pernas por vez, sendo que uma delas realizou uma única série com 8 a 15 repetições e a outra 4 séries com 8 a 15 repetições cada, com as cargas ajustadas para cada indivíduo. Os resultados mostraram que os treinos com mais séries desencadearam melhores resultados nos 2 grupos. No caso dos não responsivos, 80% passaram a responder melhor aos exercícios quando o volume foi elevado. Nos responsivos, 47% aumentaram mais a massa muscular em função do maior volume de treino. O autor do trabalho afirmou que a variação da responsividade está presente em todas as idades e ainda não tem uma explicação clara, mas a ciência aponta que diversos fatores estão relacionados, como genética, alimentação, sono e nível de atividade física diária. As conclusões apresentadas pela pesquisa são promissoras e apontam um caminho interessante para elevar o ganho de massa muscular em idosos, mas é preciso ter cuidado. Esses achados não significam que aumentos descontrolados no volume de treinamento resultem em melhores resultados indefinidamente. A quantidade de estímulo deve ser planejada e supervisionada individualmente por um profissional capacitado. Além disso, é essencial levar em consideração que a melhor forma de obter resultados para esse fim ainda é uma questão controversa justamente por causa da individualidade biológica. O frio nem chegou ainda, mas as preocupações com os vírus respiratórios já começaram. O boletim Infogripe da Fiocruz mostrou um aumento de síndrome respiratória aguda grave pelo vírus sincicial respiratório, que afeta principalmente as crianças. Outro vírus que apareceu foi o da gripe, conhecido como influenza A. Segundo os dados do boletim, os casos no país têm um sinal de crescimento nas internações, tanto na tendência de longo prazo quanto na de curto prazo. A América do Sul registrou o maior número de jovens com acúmulo de gordura no fígado, uma doença que está associada a fatores como obesidade, sedentarismo e herança genética. Se progredir, pode gerar complicações como a cirrose, quando o fígado deixa de desempenhar as funções normalmente.
O estudo, publicado no ano passado pela Associação Americana para o Estudo de Doenças do Fígado, avaliou dados do Global Burden of Disease, pesquisa que examinou mortalidade e incapacidade causadas por 369 doenças em 204 países e territórios entre 1990 e 2019. A América do Sul, com 39,2%, e a América do Norte, com 36,8%, tiveram o maior aumento relativo de casos da doença em adolescentes. O cálculo é feito com base no indicador anterior e na comparação com outras doenças no mesmo período. Os números foram considerados significativamente maiores do que os dos demais continentes. A Europa ficou em terceiro lugar com 27%, seguida da Ásia, 25%, África, 19% e Oceania, 17,9%. Já a prevalência global de adolescentes com a doença subiu de 3,73% em 1990 para 4,71% em 2019, o que corresponde a um aumento relativo de 26,27%. A prevalência se refere ao número de casos de uma doença em uma população durante um período de tempo. Os pesquisadores concluíram que o aumento da esteatose hepática metabólica, que é diferente da esteatose hepática causada pelo consumo de álcool em adolescentes, é um problema de saúde que cresce em todos os continentes. A América do Sul, no entanto, ainda não se enquadra nos continentes com maiores prevalências da doença. A tendência de crescimento aponta para uma piora no estilo de vida da população e pode significar uma sobrecarga futura no sistema de saúde. Pesquisadores da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, criaram um exército de baratas ciborgues, que podem ser controladas remotamente para ir até um alvo pré-determinado. O objetivo do experimento, olha as baratas aí para vocês verem, realmente lembra baratas, mas será que isso funciona? O objetivo é analisar se os insetos conseguem explorar áreas, realizar leituras ambientais ou até mesmo ajudar no resgate de pessoas presas em escombros. Segundo informações da New Scientist, em uma série de testes, os cientistas equipararam as baratas com uma espécie de mochila com uma bateria, um pequeno sensor e uma antena para comunicação, que permite fazer o controle delas remotamente através de um computador central. Essas mochilas, elas transmitem comandos emitidos por meio de eletrodos em cada lado dos órgãos sensoriais das baratas, informando qual direção seguir. Os cientistas descobriram que é possível controlar 20 baratas ciborgues simultaneamente. Durante os equipamentos e todos esses experimentos, o software do computador central designou alguns insetos como líderes e os outros os seguiram. Os bombeiros de São Paulo criaram uma plataforma digital com cursos gratuitos que habilitam a sociedade a salvar vidas. As inscrições podem ser feitas por pessoas de todo o Brasil. Um acidente de trânsito, o princípio de um incêndio, uma queda. Acidentes acontecem a todo momento. E se há feridos, cada segundo é questão de vida ou morte. Diariamente, bombeiros de todas as partes atendem esses e outros tipos de chamados e correm contra o tempo. O Corpo de Bombeiros vai se deslocar o mais rápido possível. Nós treinamos isso todo santo dia, nós fazemos isso todo santo dia para atender de uma forma mais rápida a população. Mas se não houver também a conjunção desse papel do Corpo de Bombeiros, sociedade, a vida, quem sabe, esteja cada vez mais fragilizada nesse momento. Com o objetivo de preparar a sociedade brasileira para situações de emergência, o Corpo de Bombeiros de São Paulo criou uma plataforma online de cursos de prevenção de acidentes e primeiros socorros totalmente gratuitos. E as aulas estão disponíveis para pessoas de
todo o país e de todas as idades, inclusive crianças. Para elas, o conteúdo é lúdico e bastante interativo. A partir do momento que a criança já tem um discernimento para entrar em joguinhos, para ter essa correlação cognitiva, né? Então ele já pode se cadastrar. Os cursos trazem linguagens adequadas para cada idade, mas o conteúdo é o mesmo e passa pelas mais diversas técnicas de salvamento. Por exemplo, como reanimar ou como realizar os primeiros passos para a reanimação cardiopulmonar de uma pessoa. Como agir em casos de pequenas queimaduras, como agir em casos de engasgos, né, que são acidentes muito comuns, parece que não, mas o Corpo de Bombeiros atende uma gama de emergências nesse sentido muito grande. Esse conteúdo, inclusive, é levado para dentro das escolas pelo Corpo de Bombeiros, em aulas presenciais, que dão suporte às instituições no cumprimento da Lei Lucas, aprovada em 2018, depois da morte de um estudante de 10 anos por engasgo dentro de um colégio no interior de São Paulo. E tão importante quanto aprender a socorrer é saber como prevenir o pior. Como eu prevenir, por exemplo, um fogo em panela? Como eu prevenir que uma panela de pressão não estoure, né? E aí essas dicas são muito importantes para que não haja acidentes. E a partir do segundo semestre deste ano, outros cursos gratuitos serão lançados no portal. A gente agora vai investir muito na parte de bullying, na parte de saúde mental e o mais importante, são cursos que são de acesso livre para a população, né? Qualquer pessoa que tem acesso à internet, ela pode se cadastrar e fazer qualquer um desses cursos aí. Para se inscrever, basta acessar o site educaçãopublica.corpodebombeiros.sp.gov.br. Os cursos são curtos, cerca de 6 horas ao todo cada um deles. É o suficiente para aprender como agir em situações de risco e salvar vidas. Os grandes desastres, na verdade, eles representam a somatória de pequenas coisas somadas. E quando você quebra essa sequência dessas pequenas coisas, você evita o grande desastre. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você, se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.